Olá, meu nome é Luciana Araújo, sou técnica pedagógica na Gerência da Educação Especial, Núcleo de Tecnologia Assistiva, e hoje nós vamos ver o último vídeo da playlist sobre o tablet do estudante com deficiência da Rede Municipal de Ensino do Recife. O vídeo de hoje é um tutorial ensinando a fazer uma capa e plano inclinado para o tablet. Nos nossos primeiros vídeos nós vimos que é necessário proteger esse equipamento, que a família do estudante que recebe o tablet se compromete através de um termo assinado a cuidar, a zelar esse tablet. E a nossa proposta é fazer uma capa com material totalmente reciclado, para que todo estudante possa proteger o seu tablet e usá-lo confortavelmente sem precisar comprar uma capa. Ao mesmo tempo, essa capa vai servir como um plano inclinado. Mas o que é isso? Plano inclinado é um recurso de tecnologia assistiva que pode ser utilizado com pessoas com deficiência física, porque ele vai ser ajustado à melhor postura para essa pessoa e permitir que ela interaja com a atividade sem a necessidade de movimentar tanto o corpo. Também é possível usar o plano inclinado com pessoas com deficiência visual. No caso da pessoa com baixa visão, por exemplo, ela precisa que a atividade fique o mais próximo possível dos seus olhos. E o plano inclinado faz isso de uma forma que a atividade fique mais confortável e acessível para ela. Por fim, as pessoas com deficiência intelectual também podem se beneficiar do plano inclinado, porque ele vai favorecer a concentração, o foco na atividade que está sendo feita e a comunicação. O plano inclinado ele vai delimitar o espaço da atividade e o estudante pode trabalhar nesse espaço sem se dispersar tanto. Para fazer a nossa capa, nós vamos precisar de 3 capas duras de cadernos usados. Você pode também usar um papelão mais duro, cortado no tamanho do tablet. Uma tira de papelão de 1,5 cm por 27,5 cm. 3 tiras de papelão de 1 cm por 26,5 cm. Essas medidas são aproximadas, tá? É só para você ter uma ideia, você vai fazendo e checando se a medida está certinha. Você também vai precisar de tecido de algodão, feltro, régua, estilete e tesoura, cola branca, cola quente ou cola de contato, mais ou menos 1 metro de elástico e fita adesiva. Para esse projeto utilizei 3 capas duras de caderno, como essas aqui, que eu tirei de cadernos usados. Caso você queira fazer com um pedaço de papelão, calcule mais ou menos 1,5 cm de borda em relação ao tablet em cada margem do papelão. Você vai precisar cortar uma dessas capas ao meio, no sentido vertical. Então, eu marquei o meio com um lápis e uma régua e depois cortei com um estilete. O segundo passo é arrumar esses pedaços de papelão de modo que os 2 pedaços cortados vão ficar com mais ou menos uns 3 milímetros apenas entre eles. E o espaço entre o pedaço maior e o pedaço menor, que vai ficar no meio, é de mais ou menos uns 2 centímetros. Você deve colar uma fita adesiva para manter esses espaços. Depois derrame cola, bastante cola em cima dos pedaços de papelão e espalhe, de preferência com um pincel ou com a mão, para que a cola cubra toda a superfície. Espalhe bem, tire o excesso e depois cole o tecido de algodão em cima dessa parte onde você colocou a cola. Certifique-se que não ficou nenhuma ruguinha, você pode passar uma régua, um cartão, alguma coisa para tirar as bolhas e as rugas e deixar o tecido bem lisinho. Agora você pode tirar a fita adesiva e colar as bordas do tecido, dessa maneira que eu estou mostrando aí no vídeo, como se você estivesse encapando uma capa de caderno. Recorte os cantinhos com cuidado para fazer um bom acabamento. Enquanto essa parte seca, nós vamos pegar o outro pedaço de papelão, a outra capa de caderno, para fazer o mesmo procedimento, passar cola nele inteiro e colar no tecido também. Vire as margens do tecido para dentro, faça os acabamentos nos cantinhos da mesma maneira e coloque para secar. Você vai ver que algumas partes do tecido vão ficar manchados de branco por causa da cola, mas depois que ela secar, vai ficar tudo transparente. Recorte um pedaço de elástico. No meu caso aqui, eu recortei mais ou menos 55 centímetros. Você vai colocar esse pedaço de elástico na parte externa menor do pedaço de papelão. Eu preferi amarrar, fazer um nozinho para ficar mais seguro, mas se você quiser colar com cola quente, pode ser também.
Eu achei mais seguro dar um nó e colar as pontinhas com cola quente. Agora você vai pegar aquele pedaço de papelão que está inteiro, sozinho, e usando o tablet como referência, você vai calcular o tamanho do elástico necessário para prender as pontinhas do tablet em cima desse papelão. Você deve prestar bem atenção à maneira de colar esse elástico, certo? Na parte de trás do tecido, ficou mais ou menos uns 9 centímetros por 7 em cima e um pouquinho menor embaixo. É bom você ir medindo com um tablet para ver se está bem ajustado, porque depois não vai ser possível mais ajustar quando estiver pronto. E ele vai ficar mais ou menos assim. Eu colei essa tira de papelão de 1,5 cm entre as duas partes da capa, só para dar mais firmeza nessa dobra. Agora nós vamos pegar o pedaço de feltro para fazer o acabamento. Você pode usar tecido também, mas o tecido precisa de abanhado para não ficar largando os fiapinhos. E o feltro não. Do jeito que você cortar, ele já fica sem necessidade de acabamento. Além disso, ele é um material macio que não tem perigo de arranhar a tela do tablet. Você pode colar o feltro usando cola quente ou cola de contato. O mais apropriado para utilizar é a cola quente porque ela não deixa cheiro. A cola de contato ela tem um cheiro muito forte que demora alguns dias para sair. E como a gente vai utilizar esse material com crianças, é melhor que elas não sejam expostas a esse cheiro. Mas se você não tiver a pistola de cola quente, não tem problema. Você pode usar o adesivo de contato, que ele também cola muito bem do mesmo jeito. Faça o acabamento com feltro na outra parte do papelão. E agora nós vamos unir as duas partes para que elas fiquem mais ou menos assim. Você vai colar aquela parte que tem os 4 elásticos nos cantinhos, na parte menor externa. Pode colocar bastante cola. Depois você vai fechar a capa e colocar um peso em cima para que essa cola fique bem aderida. Eu coloquei esse livro bem pesado. Agora você vai pegar as tiras de 1 centímetro de largura e vai enrolá-las no feltro dessa maneira, colocando a cola, eu usei a cola de contato, e envolvendo o feltro até cobrir toda a parte de papelão. Depois que elas estiverem prontas, você vai cortar na largura da capa e vai posicionar cada uma dessas tiras em cima da parte de feltro, porque elas vão formar a base para colocar o tablet em diferentes níveis, em diferentes inclinações. Então, eu coloquei a primeira tira bem na junção entre os dois lados da capa. O tablet, quando ele estiver totalmente vertical, vai ficar em cima dessa tira. A outra tira ficou a uma distância de uns 9 centímetros, a outra a uma distância de uns 3 centímetros da anterior e a última a uma distância de uns 2 centímetros da anterior. Olhando de lado vai ficar mais ou menos assim. Se você for mais jeitosa, você faz um acabamento melhor que o meu, tá bom? Coloque novamente um peso sobre essas tiras para que elas fiquem bem aderidas ao feltro. E pronto, terminamos a nossa capa. É só você ajustar e dobrar da forma que você quiser para utilizar. Eu vou mostrar aqui no vídeo as 3 inclinações possíveis. O formato totalmente vertical, ela um pouco mais inclinada, e na última inclinação você vai ajustar de acordo com a necessidade do estudante. Para posicionar o tablet no formato vertical, é só retirá-lo do elástico e posicioná-lo normalmente no plano inclinado. Quando terminar de usar, você encaixa o tablet nos elásticos, é só fechar e colocar o elástico unindo as duas capas. A parte de feltro abaixo do tablet também pode ser integrada às atividades. Aqui um exemplo de atividade utilizando o alfabetário. Aqui um exemplo de como a gente pode unir o trabalho feito no tablet com o trabalho no concreto. Então, nós estamos utilizando frações em pedaços de madeira para ajudar a resolver a questão proposta no joguinho. Aqui a gente tem um exemplo de jogo de comparação que pode ser trabalhado simultaneamente no concreto, nesse caso, com a ajuda do material dourado. Aqui um exemplo de jogo de adição, em que a gente utilizou contadores na parte de baixo para realizar a operação no concreto.
E aqui um exemplo do uso do plano inclinado sem o tablet, um exemplo de contagem, né? E tem várias outras atividades que você pode utilizar também só o plano inclinado com a atividade. Enfim, a sua criatividade é que vai dizer como você vai utilizar esse recurso que você pode construir junto com as famílias dos estudantes. Então, por exemplo, você pode propor uma oficina na escola para os responsáveis que receberam os tablets aprenderem a fazer essa capa e plano inclinado junto com você. Nosso vídeo fica por aqui, um abraço, obrigada pela companhia e até mais.